Vamos, nesse instante, desligando nossas mentes e nossos corações de todas as atribulações do nosso dia, da nossa vida, problemas pequenos que às vezes deixamos eles tomarem um tamanho descomunal, problemas que podemos resolver com uma única palavra, uma única atitude, e às vezes não é bem assim que conduzimos as nossas vidas. Então, nesse instante aqui, na Casa Céu Esperança, nós queríamos pedir a Deus que nos dê a permissão para evocarmos as falanges de Umbanda. Nós queremos evocar nesse instante as falanges dos caboclos, puris flecheiros e puris guerreiros, para darem a barreira vibratória necessária em torno da nossa casa, para que nenhuma força contrária aos propósitos dos trabalhos desta noite possam impedir as nossas atividades. Nós queremos pedir a bênção ao nosso Pai Pedra Roxa, ao Caboclo das Sete Cachoeiras, Caboclo Urubatã, pedindo nesse instante que nos abençoem com a sua falange, para que possamos ter, pelas mãos dos caboclos, as essências vegetais, trabalhadas em cada irmão e cada irmã que aqui se encontra nesta noite, promovendo o equilíbrio não somente físico, mas principalmente espiritual dos mesmos. Nós queremos rogar a bênção às falanges dos pais e mães velhos. Nós queremos pedir e sentir o abraço de Pai Benedito nessa noite, de Pai Antônio das Almas, de Vovó Preta, de Pai João de Camargo, de Pai Jacó e de tantos outros pais e mães velhos que vêm orar conosco em nome de Umbanda, em nome do amor de Deus. Nós pedimos que cada pai e cada mãe velho se coloque à frente de cada trabalhador e cada frequentador e ministre o passe que reconforta, que retira as energias densas que nós conquistamos no nosso dia a dia, que acalme os nossos corações, que serene as nossas mentes, que centralize a nossa razão e a nossa emoção, para que nós possamos sair daqui sabendo o que é certo e como devemos realizá-lo. Nós queremos pedir a energia dos baianos, que vem movimentar a força dessa casa, pela bênção de José Severino, pela bênção de Maria da Bahia, pela bênção de Curisco e de tantos outros que aqui se encontram, para que as energias do nosso amor possam também se movimentar dentro do nosso coração, para que nós possamos ser seres humanos melhores, para que nós possamos sentir a energia de Umbanda em nossa vida, não somente em imagens ou velas acesas, mas em atitude. Atitude que muda o mundo, atitude que cura feridas da alma, atitude que renova os nossos laços de amor com o nosso Pai Maior. Nós queremos pedir a bênção às crianças, que venham na força de Leandrinho, Ricardinho, Julinha e tantos outros que trazem a alegria e a renovação de Oxumaré em nossas vidas. Que nesse instante as crianças corram por essa casa, corram no meio de nós, façam suas traquinagens, mas despertem o nosso espírito de simplicidade, simplicidade que perdoa com facilidade, simplicidade que não guarda mágoas, rancores no seu coração, simplicidade e alegria de viver. Viver por estarmos vivos tão somente. Não viver porque temos um carro, uma casa, um bom emprego. Viver porque Deus nos deu este corpo. Deus permitiu que nós pudéssemos habitá-lo e aqui nós estamos. Estamos na força e vibração de Iemanjá para criarmos coisas positivas em nossas vidas. Então, Senhor, em nome dos sagrados orixás e rogando a bênção ao nosso Pai Oxalá, nossa Mamãe Oxum, pedir a bênção ao nosso Pai Oxóssi, nosso Pai Xangô, nosso Pai Ogum e nosso Tatá Obaluaê, pedir a bênção à nossa Mamãe Iemanjá. Nós queremos que suas luzes vivas e divinas bailem dentro desta casa como pequenos arco-íris que vão descendo pela nossa mente, envolvem os nossos corações, manifestam-se em nossas palavras e envolvem todo o nosso ser, para que nós sejamos luzes. Afinal, Jesus disse que nós éramos deuses. Então, por que abandonar essa oportunidade? Vamos deixar Deus se manifestar dentro de nós nessa noite. E Deus se manifesta dentro do caboclo, dentro do preto velho, dentro do baiano, do herê, do boiadeiro e dentro de Exu e Pombagira também. E a quem nesse instante nós evocamos os guardas, os amigos que nos protegem. Não aquele que bebe em exagero, fala palavrão e desrespeita mulheres. Não aquela que é tida como prostituta e destruidora de lares. Mas espíritos que tiveram coragem
de entrar na escuridão que nossas almas e sentimentos criam todos os dias e nos protegem, e nos buscam nos recônditos mais fundos das trevas, da nossa ignorância espiritual, para nos libertar. É a voz que nós evocamos nesse instante, pedindo a Sete, a Veludo, a Tata Caveira, pedindo ao Senhor Barão, ao Senhor Guardião da Morte, pedindo a todos aqueles que vêm em nome de Deus militar no plano da escuridão das nossas almas, para nos libertar, para nos darem a segurança que necessitamos nesta noite. Nós pedimos a Pombagira que nos traga a alegria de viver, que nos traga a alegria de sabermos que estamos aqui não para ficarmos jogados em um canto, mas para fazermos a diferença do nosso dia a dia. Nós pedimos a bênção a cada um de vocês e evocamos nesse instante o nosso amigo, o nosso irmão, aquele que silenciosamente se coloca na porta desta casa, não permitindo que o mal aqui adentre. Nós evocamos nesse instante o nosso irmão, o nosso pai, o nosso guardião tranca-ruas, para que ele se coloque ao nosso lado e nos intua o seu trabalho, mas principalmente destranque todo o mal que ainda insistimos em carregar dentro de nós. Com a sua bênção, com a bênção de nosso Pai Maior, de nosso Mestre Jesus e de Mãe Maria Santíssima, nós damos por abertos a nossa atividade desta noite. Graças a Deus. Mais um pouco eu saía voando aqui, ó. Ia para Deus, né? Sabe que essa frase de usar para Deus eu escutei quando eu trabalhava na Yamaha como auxiliar de vendas, né? Uma vez nós fizemos uma exposição da empresa, e auxiliar de vendas é auxiliar de tudo, né? E aí a gente tinha que ir na frente para montar o stand, que era uma feira de áudio e vídeo lá, muito chique. E era a próxima Campinas, onde nós íamos, e eu ia ficar lá uma semana. Então eu me recordo que a feira ia começar na terça-feira, na sexta-feira à noite eu viajei, fiquei alojado lá, né? A Yamaha era muito legal, assim, colocava num hotel bacana, com acomodações boas, boa comida e tal, só que você ralava, né? E nós montamos o stand, e na estrada era um micro-ônibus que levou a gente, e o motorista era gente muito boa, e passava aqueles carros, né? Cortava, fazia aquela coisa, e ele falava assim, vai para Deus, né? E eu falava assim, por que você fala isso que ele vai para Deus, né? Eu falava, é porque eu sou evangélico, e o pastor falou que eu não posso mandar para o inferno, então eu mando vai para Deus. Então eu estava indo para Deus aqui agora, né? Pois é, vamos falar de Deus. E falar de Deus, nós falamos nessa noite um pouco do guardião tranca-ruas. Deus falando com tranca-ruas, né? Pois é. Nós não podemos... Encosta um pouco essa janela para mim, gente. Nós não podemos começar a falar de tranca-ruas sem lembrarmos de uma música que nós sempre cantamos aqui na casa, que traduz um pouquinho já do trabalho, né? Desse espírito que é tão amigo nosso e que desenvolve um trabalho muito importante dentro da Umbanda. Eu peço aos que saibam que me acompanhem, né? Deu um clarão na encruzilhada e no clarão surgiu uma gargalhada. Mas eu disse que deu um clarão na encruzilhada e no clarão surgiu uma gargalhada. Não era o sol, não era a lua, o que brilhava era o mestre tranca-ruas. Não era o sol, não era a lua, o que brilhava era o mestre tranca-ruas. não era o sol, não era a lua, o que brilhava era o mestre tranca-ruas. Não era o sol, não era a lua, o que brilhava era o mestre tranca-ruas. Saravá, seu tranca. A vibração está aberta para os médiuns da mesa. Quando nós falamos de mestre tranca-ruas, né? Você viu que a gente não falou de sangue, de vela preta, vai para o inferno,
alguns pontos Exu de duas cabeças que eles cantam, né? Pois é. O que nós estamos nos referindo a essa entidade? Primeiro, para falar de tranca-ruas, é preciso que você compreenda que a Umbanda, ela se utiliza ainda nos dias de hoje de alguns nomes cabalísticos que estão associados ao orixá. Todo guia, toda falange que se manifesta dentro do ritual umbandista, ela tem por base a sustentação vibratória de uma força. Então nós falamos, por exemplo, Pretos Velhos do Cruzeiro. Tem Pai Benedito dos Cruzeiros aqui, que é o que escreveu comigo o livro Cartilha de Benzimentos, que é o que me ensinou a benzer, que fundou o Senzala da Luz. Cruzeiro, a irradiação é de Obaluaê, então falamos de um preto velho de Obaluaê. Os nomes que nós encontramos, Benedito, em alguns e não em todos, significa o quê? Significa os nomes de batismo que eles tiveram na senzala. E pode perceber que a maioria deles é nome de santo, que quem dava era o padre, para quem não sabe isso. Né? Benedito, São Benedito ou Rongondongo, no Banto, como ele é conhecido. Quando nós falamos de Exu, primeiro que a palavra Exu, o nome Exu, ele significa do dialeto africano esfera, para quebrar qualquer dogma que queiram criar aqui. Né? Significa esfera. Esfera o que é? É aquilo que envolve, é aquilo que está do lado de fora. Só que levar isso ao pé da letra criam os preconceitos. Exu não pode entrar, porque Exu é isso, Exu é aquilo, Exu é aquilo, aquilo outro. Muitas lendas distorcidas. E as lendas africanas, que nós vamos falar que o Exu dava gargalhada alta, fazia isso, fazia aquilo, vai no meio de um monte de gente assim reunida, que você vai ver esse Exu encarnado no meio deles. Você vê seres humanos dando gargalhada alta, você vê seres humanos falando palavrão, não é o caso das pessoas que estão aqui, ninguém aqui fala palavrão, né? Ninguém aqui dá gargalhada alta, né? E por aí afora vai, essa aqui se entrega fácil demais, né? Então, olha só, o que isso significa? Leviandade, né? Exu é leviano, Exu passa a mão na mulher, no Rio de Janeiro, nos batuques, você pegava Exu nas giras lá, indo tirar uma com as mulheradas e aquela coisa toda, né? É interessante, passa uma menina bonita na rua e tem um grupo de rapazes, eles falam o quê? Falam um poema para ela, né? O que eles falam? Algumas coisas que não fica bem a gente falar aqui. Não é verdade? Então, o que é esse bendito espírito que leva todas essas qualidades que são muito humanas? É, primeiramente, o ponto de limite de radiação. O que é o limite de radiação? É a proximidade que a entidade tem com a nossa vibração humana. Exu é o orixá que mais está próximo da irradiação humana. Então, ele leva o arquétipo humano, na realidade, que foi distorcido nas lendas que ninguém soube interpretar, e principalmente com a influência da Igreja Católica, que fez o quê? Bestializou ele. Porque o exemplo do mal é tudo que é contrário ao bem. Então, como é que é o seu nome? Você está olhando para mim? Johnny? Antônio, nossa, desculpa. Eu desrespeitei um Antônio, é isso? Eu desrespeitei um Antônio. Eu fui lá e agredi ele com palavras ou fisicamente, que é muito comum hoje em dia. Eu estou fugindo ao bem. Você concorda com isso? Uma atitude de respeito seria eu dar a mão para ele, dar um abraço, uma conversa fraterna. Legal, como é que você está? Como é que você não está? Enfim, como bons amigos, bons colegas ou pessoas civilizadas. Existe até uma frase que traduz bem isso, né? Gentileza gera gentileza. Quando é contrário a isso, numa interpretação radical católica, a simbologia do diabo, né, que tem várias interpretações no seu nome, ou Lúcifer, ou dragão, ou bicho ruim, carrancudo, o nome que você quiser dar a ele, significa que ele é a personificação de todo o mal. Então, tudo aquilo que está contrário à lei de Deus. E a igreja, como não sabia muito qual é que era Exu, começou a bestializar. E muita gente mal informada dentro da Umbanda começou a abraçar isso. Começou a aceitar aquelas imagens ridículas que a gente vê, todo vermelho,
com aqueles dentinhos, vem com shortinho erotizado, pombagira com os peitão de fora, tanguinha, é o símbolo da erotização, e isso dentro de uma configuração da imagem simboliza o desequilíbrio que nós temos. E onde é que está esse desequilíbrio? Falamos aqui da sensualidade. Hoje em dia o corpo está indo a ponto de campeonato, né? É um que quer ter tanquinho, o outro quer ser dono da fábrica de tanque, o outro quer ser o mais forte que tem, a outra que o biquíni no carnaval é tri-mega blaster pequenininho, é bem ali mesmo na entrada do túnel que pede, né? Falando bem, cara, não tem mais cordão cheiroso, né? Tem botãozinho cheiroso, né? Que já vão diminuindo cada vez mais. E é silicone, 20, 30, 50 mil litros, né? E bumbum, e a gente não percebe que nós realmente estamos deixando de se preocupar com o que é mais importante, que é o nosso espírito. No livro dos Espíritos, os espíritos superiores orientam Kardec. Aliás, hoje é aniversário de Allan Kardec, para quem não sabe, sabia? Allan Kardec nasceu em 1869 e hoje completaria 209 anos, gente. Né? Graças a ele, nós temos uma doutrina que é atualíssima nos dias de hoje e que antes de religião que colocaram, é uma ciência. É uma ciência, qualquer um pode estudar. Qualquer um pode ler, não tem credo religioso para ela. Né? Então, graças, que Deus abençoe Kardec onde ele estiver nesse instante. Né? Então, quando nós falamos dessas questões de se desviar o racional, nós não percebemos que o mais importante, né, como eu estava falando no livro dos Espíritos, ele diz que nós temos que preservar o nosso corpo. O que é preservar o nosso corpo? Ora, você fazer um exercício de baixo impacto, por exemplo, uma natação, uma caminhada para dar assistência para o seu coração, para a sua circulação sanguínea, olhar o que é que você está colocando na tua boca, né? Temos aí veias entupidas, corações que quase param ou param por conta da boca que mata esses órgãos. E nós temos que sim preservar pelo aparelho físico que nos foi dado, mas parece que só tem isso hoje em dia. Então você vê essa apelação do erotismo, primeiramente algumas figuras que se mostram por aí. Quando nós falamos daqueles que não cuidam do corpo, chegou a TV a cabo. Antigamente eu me recordo que a gente ia na locadora, eu trabalhava na 24 de maio, tinha uma locadora grande lá, né? E tinha a partezinha do inferno lá, né? Então o cara chegava, geralmente 8h30, 9 horas que eu saía do trabalho, eu pegava filme para assistir em casa. E morava ali perto, né? Porque eu morei na Bela Vista. E aí você via aquele cara que chegava e ele andava a locadora inteira. Eu olhava, ia lá na ponta, ia do outro lado. Daqui a pouco você não via mais o cara. Um quartinho que eles faziam onde ficavam todos os filmes eróticos. E o cara esperava você sair, para ele sair com os filmes para alugar. Isso eram as meninas do balcão que contavam pra gente. Pois é, difícil, né? Ficou meio tímido, aquela coisa toda. Na minha época de moleque, eu queria ver Sala Especial. Quem lembra da Sala Especial aí? A primeira vez que eu vi um peito na Sala Especial, eu quase desencarnei. Né? Falei, meu Deus, eu vi um peito! Né? Era moleque, depois eu vi o céu se aproximando com a surra que eu tomei da minha mãe. Assim, eu vi o desencarne, assim, olhando pra minha cara. Vai desencarnar, né? Pois é, surgiu a TV a cabo. E na TV a cabo, passou da meia-noite, tem uns canalzinhos, né? Todo mundo tá dormindo, ninguém vê nada, o cara corre para lá. Ótimo, cada um tem a sua opção de vida e escolhe o caminho que quer seguir. Só que Exu pagou o pato por isso, gente. Nós estamos falando de atitudes humanas. E Exu, por ter essa vibração mais próxima do ser humano, ele naturalmente levou a culpa e foi distorcido. E isso migrou para a Umbanda. Por quê? Porque a Umbanda não tinha estudo. Porque na Umbanda o que se falava era lei o dirigente que não sabia menos que o médium. Quando não sabia responder, falava o quê? O guia que é assim. Por que eu bato cabeça no altar? Por que eu bato cabeça no chão? Porque eu cruzo o chão quando eu entro num terreiro. Eu tenho que cruzar? Ninguém aqui viu cruzar nada nessa casa. Por quê? Ué, então o Gero não está errado no que ele está fazendo? Criou-se muitos dogmas, e você vê isso na terceira carta de João, né? A igreja de Sardes, no Apocalipse, aonde o que ele diz ali é que a igreja tomou
aquela parte de Deus, ela foi dona de Deus. Igreja é reunião de pessoas, antes de mais nada, né? Então o que acontece? Perdeu-se os valores. Ó, o que Jesus falava? Se quer chegar até Deus, tem 10 passos. São os 10 mandamentos, que até hoje a gente não fez o primeiro, né? Mas beleza, era só isso. Chegou os apóstolos, e aí, perdoou quantas vezes? 7 vezes 7 está bom. Ele falava em parábolas, reflexões, que era necessário para o cara botar a cabecinha para funcionar. Aí chega a igreja e fala assim, não, você quer seguir a Deus? Você vai estudar, vai fazer a crisma, o catecismo, banho na cabeça, vai pular 3 pulinhos para cá, você vai fazer a macia, você vai fazer banho na cachoeira, você vai deitar no chão, vai ficar 5 dias deitado por orixá. Você fala, nossa, tudo isso para chegar até Deus? Fica complicado, não é? Pois é aí que veio os dogmas, e dos dogmas veio o preconceito e a falta de informação. Então, quando o dirigente não sabia o que falar para o médium, o orixá quis assim. O seu guia quer assim. Você não pode reclamar. E o cara ia lá e fazia. E muita gente ficou rica às custas disso. Medo. Colocava-se o medo e o cara aceitava de pronto a proposta que era oferecida a ele. E Exu foi o primeiro a ser malhado, como eu já disse, por estar próximo da irradiação humana. Ótimo. Quando nós falamos de bem e de mal, nós temos uma estrada bem curta que rege as intenções. Então vamos começar a deixar esse preconceito de lado e vamos entender primeiro o que é que Exu faz. Quando nós falamos de Exu, ele está no meio dessa intenção. Além da conta que depois de 16 anos ao lado de Oxalá, ele foi designado para ir para a encruzilhada. E a encruzilhada ainda hoje, a gente acha que ela é vibratória, que ela é material. As encruzilhadas da cidade, que passa cachorro, fica saco de lixo e outras coisas mais. E não, a encruzilhada é vibratória e é a ponte, como já dissemos, dentre de razão e emoção. Aonde Exu ele vai julgar aquilo que você veio fazer, se é merecido. Você foi fazer um trabalho na mata. Chegou na mata, você jogou sujeira no chão, garrafa que vai ferir outras pessoas ou animais silvestres. Você acabou fazendo uma palhaçada lá no meio, cortando árvore, um monte de coisa, dizendo que ia agradar o Oxóssi. Matou um animal ali no meio, acreditando que iria agradar o Oxóssi. Há um guardião que zela por esse local e ele registra o ato que você cometeu. Isso é levado às telas da lei e da justiça divina, que são as consciências cósmicas de Xangô e de Ogum. Quando há o teu ato do desencarne, que você vai ser julgado pelas suas ações, é essa consciência primeiro que é estimulada para falar, ó a pisada de bola que você deu aqui. Então esses crimes que não aparece ninguém, essas coisas que a gente vê aí, né, de político fugindo da responsabilidade, falamos dentro da Umbanda, ele está caído dentro da lei e da justiça, por quê? Porque há um erro. E esse erro, na lei dos homens foge porque é falha, mas na lei de Deus, dos orixás, não. Quando falamos de Exu, ele é aquele que julga se realmente o seu pedido e a sua ação são louváveis. Infelizmente, pela falta de conhecimento, o ser se liga a entidades sombrias, levianas, que, fonte de referência, o Livro dos Espíritos, a classificação espírita que ele fala, a 10ª classe dos espíritos impuros ou imperfeitos, que são aqueles que se comprazem no mal. Então o que você quer? Você quer falar com o tranca-rua? Eu sou tranca-rua. Você não conhece, você vai lá e aceita. Médiuns despreparados, como nós falamos. O cara não estudou, o cara não pesquisou para saber como é que funcionava o próprio dom e como manifestava isso. É a armadilha. Tem uma música que chama assim, Catitu fora da manada é papa de onça. Catitu é filhote de porco do mato. O médium que é despreparado, ele é um catitu que está fora da manada. Logo, logo vem a onça e papa ele, que são os espíritos que não estão comprometidos com essa lei, com essa justiça. São os espíritos maus ou espíritos levianos. Então, automaticamente, encontramos as manifestações onde o espírito fala, quem é que você quer? 7 não sei o quê, eu estou aqui. Sou eu. Dá aí um frango, me dá aí um bode, me dá isso não sei o quê, tem que fazer aquilo. Ou seja, rituais que não têm fundamento energético no elemento que você usa.
Os guias conseguem desmembrar a contraparte do elemento. Então, você olha uma planta daquela ali, eles conseguem, os caboclos que já passaram por aqui, levantar a contraparte desse elemento para poder utilizá-la beneficamente na vida das pessoas que aqui estão. É o que chamamos de prana. Tem a contraparte das pedras aí que vocês viram espalhadas pela casa, que são ativadas por esses espíritos para fazer o quê? Limpar os excessos energéticos que estão trancando a nossa vida, que estão barrando a nossa evolução. Você vai continuar fazendo a sua parte. É a parte que compete a eles para poder levar isso. E nessas manifestações não inteligentes, né, que é citado no livro dos médiuns, no item 66 e no item 2, você começa a entender o quê? Que esses espíritos eles estão brincando com a sua fé. Então você foi, pagou uma grana, o que já está errado, né? Não se paga um dom divino, não tem um valor monetário, humano, um dom divino. E não, principalmente, não tem aquela glória, né? Olha, foi eu que fiz trabalho, hein? Quando você vê, você beija a minha mão. Olha, o Pai Gero, fala baixo que o Pai Gero está aqui, né? O cara anda com aquelas roupas pomposas, parece um pachá, né? E parece estar em cima de um camelo na Arábia, andando assim, ou aqueles reis do Egito, naquelas liteiras, andando, aquela coisa toda que a terra leva. E a pessoa acaba idolatrando, já está tudo errado. Médium, dirigente, é mais devedor que assistência de centro. Por isso tem que trabalhar ouvindo dia e noite o problema dos outros. E principalmente tem que ter disciplina em dobro para ser um dia o exemplo de alguma coisa. Só que nessa época o desvirtuamento leva a esse caos que nós encontramos em quase 80% das religiões. E vem a equipe de espíritos, que é coordenada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, que traz o quê? Como é que você não cai em maracutaia? Quando você aprende. Quando você estuda, você fala, não, uma coisa não é bem assim como você está falando. Não funciona desse jeito. É mais ou menos assim, 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 assado. Não tem argumento. Então você não serve para aquele terreiro, você não serve para aquele trabalho. As classes de Exus, direcionando a eles a palestra, elas manipulam algum tipo de ação dentro do campo energético do ser. Se nós falarmos de 7 encruzilhadas, eles têm uma ação a desenvolver. São espíritos que em determinados campos vão desenvolver uma ação energética e doutrinária. Se você falar de Marabô, ele tem uma outra ação que ele vai desenvolver. E os tranca-ruas? Quem são? Não era o sol, não era a lua, o que brilhava era o mestre tranca-ruas. Encontramos na linhagem de tranca-ruas uma ligação com o orixá Ogum. O que é Ogum na criação? Ele realmente não corre em cima de cavalo, com bandeira branca ou qualquer outra cor, e não é o estereótipo do homem agressivo. Isso foi coisa que a mente humana criou. Se nós falamos de orixá como qualidade de Deus, ori, cabeça, o que está acima, alto, trono, que simboliza o rei que ninguém está abaixo dele. Ixá, luz, iluminação, o que vem do alto. O sol não nasce de baixo para cima, ele vem sempre aqui, ele vai subindo e te iluminando. Então, luzes que vêm do alto, senhores das luzes, ou seja, qualidades de Deus. Se você fala de Oxalá, que Oxalá é o orixá da fé, a fé não é de Deus? Se você fala do amor de Oxum, o amor não é divino? Não é o amor homem-mulher, que eu quero casar, dar mão também, né? Mas nós estamos falando do amor que perdoa, do amor que renova, que transforma o ser. Isso é coisa de Deus. Nós falamos de Oxóssi, que é a expansão da consciência divina, a sabedoria. O caboclo entra na mata, pega um galinho, faz uma flecha, pega uma folha que cura, pega uma raiz que alimenta, ele conhece tudo. Muito mais sábio do que a gente, que tem calça, cueca e camiseta e não sabe viver. Ele nasce pelado e consegue construir a casa própria. A gente nasce, tem roupa a vida inteira e não consegue comprar nossa. Não é? Pois é, e destrói ainda o habitat deles. Quando nós falamos de Xangô, é a justiça divina. Justiça é equilíbrio.
equilibrar, a justiça equilibra o meio. E quando nós falamos de Ogum, é a aplicação da justiça, é a ordenação ou a causa e o efeito. Então, quando nós falamos de Ogum, é a lei divina que ordena tudo na criação. A mulher pode ter um filho. Quantos anos você tem mesmo? 23. Esqueci seu nome. Tamires. Está benzendo, Tamires? Está aprendendo, né? Vou pegar você, Tamires. Você e seu namorado pagodeiro lá, né? Olha só. Tá certo. Tamires, você acha... Você pretende ter um filho quando você casar? Você, claro, pelo amor de Deus, né? Você acha que você poderia ter um filho com 5 anos de idade? Por que não? Entendimento e o seu organismo não está preparado para isso. Concorda que você está ali, o seu pulmão vai crescendo e os seus órgãos também tendem a crescer. E este crescimento, né, de uma maneira mais simples, ele vai possibilitando que o teu corpo se adeque a uma situação que você possa gerar a vida que você tanto quer. Tem um período para isso. Chegou aos 35 anos, se eu não me engano, começa a ficar meio preocupante para o médico deixar você engravidar. Por quê? Porque o seu próprio aparelho reprodutor, o seu organismo já está numa outra frequência. Então, quando nós falamos de ordenação, é isso que eu falei para ela. No corpo humano, só na parte reprodutora. Né? Não tem uma hora que a mulher menstrua? A mulher não menstrua com 4 anos. Há um período que ela passa da fase infantil para juvenil que de repente menstruou. E essa menstruação é o disparador para o corpo se afeminar. Os seios crescem, a voz muda, o rosto fica mais afinado, os quadris, porque é os próprios ossos que vão se adequando para um dia ela ter um filho, né? Poder gerar uma vida. Então, quando nós falamos de Ogum, ele é a força que ordena cada coisa no seu tempo. E exatamente como a Tamires falou, maturidade. Como é que você quer receber uma bênção se você não tem maturidade? Como é que você quer ser auxiliado na sua vida se você não sabe nem para que caminho você está indo? Ogum é a força ordenadora. Que bacana tudo isso, né? Estamos tendo uma aula de orixá, minha vida é outra. O universo 7 amanhã vai bombar, né? Esse cara aqui pega minhas palestras, solta tudo que é rede amanhã, vai ser uma loucura. Ótimo. Agora olha só, e quando as coisas não andam direito? O que é que pode inibir a tua escala evolutiva além de você mesmo? Tudo bem, você é esforçado, você quer vencer, você está ali correndo atrás, tudo bonitinho, mas, cara, você olha para a carteira e o dinheiro some. Ou nem chega, né? O que é pior. Até porque, falando isso, a gente hoje não tem o dinheiro, né? Você tem uma senha. Você tem um pedaço de plástico que fala que você tem dinheiro, mas você não vê esse dinheiro. Estuda sobre a família Rockefeller, vocês vão entender o que é que eu estou falando. E aí, quando nós falamos a respeito da sua vida, de repente, você se sente incomodado, você tem transtornos à noite no seu sono, você está sofrendo, para não se alongar muito, numa obsessão. Obsessor e perseguidor são coisas diferentes. Perseguidor é o cara que quer te destruir, o obsessor é que quer tirar um barato de você. Ele vem no embalo, o perseguidor é o cara que vai te destruir. É o cara que falou, meu, segura que eu te busco um dia. É bem assim. E ele vem. Nesse conluio de ligação, ele encontra espíritos que podem treiná-lo. Deixando ele com, entre aspas, poderes mais acentuados para conseguir fazer o quê? Suponhamos que isso aqui seja sangue, ele vai conseguir, através da força elemental, colocar isso no seu duplo etéreo. E você fica doente. Vai no médico e não acha que tem. Um exemplo, por exemplo, né, das obsessões que nós temos. Quando nós falamos de seres desencarnados, há um tratamento para isso. E quando o ser é encarnado? Não existem magos negros fazendo magia negra em Umbanda. São termos totalmente errados. A maioria dos magos negros estão desencarnados. E os que estão encarnados é uma outra vibe. Não anuncia em poste de rua. Faz qualquer tipo de trabalho. Faz nada porque não conhece. Se conhecesse, realmente estaria bem rico mesmo. Mas não sabe o que está fazendo. Mas existem feiticeiros.
Feitiçaria é levantar essa contraparte desse elemento e agregar numa pessoa. Então aí automaticamente eu vou olhar para Tamires, né? Para Tamires e falar assim, pô, essa menina tá muito feliz, cara. Vai casar, menino bonito, né? Olha lá, né? É o casal perfeito. A minha inveja me estimula a me ligar a algumas forças que vão me levar a algum lugar onde alguém vai falar assim, o que é que você quer? Eu quero separar. Então somente eu quero separar. E aí toda aquela felicidade, o que é feito? Ah, coloca aí um bicho, coloca aí essa pedra, coloca pinga, coloca não sei o que aonde. E o espírito que nós estamos falando aí, que aprendeu a fazer isso do outro lado, ele se liga ali. É o leviano que fala, quem é que você quer chamar? Eu vou chamar tranca-rua. Beleza, eu sou o tranca-ruas. São nada mais menos do que um vampiro que vai pedir elementos que ele vai sorver esse néctar, né? O prana do sangue, o prana da bebida, né? Na sua contraparte, o prazer quando o cara fuma, né? Daquelas drogas que vem e passa para o sangue e vai para esse espírito, para ele poder o quê? Trabalhar e ferrar com o objetivo que lhe foi dado. Só que tem dois caminhos para isso. Ele vai te analisar durante algum tempo e vai saber onde é que ele vai te atacar. Então eu fiz o trabalho hoje, daqui a um ano você vai sentir isso só. Ele vem e te observa. O que ela gosta? O que poderia, sabe, criar uma intriga entre ela e o companheiro dela? Vai procurar ajuda, não é? Chega na casa, ela encontra um espírito diferente, levando o mesmo nome. Aí ela fica louca. Falou, ué, mas falou lá que era um tranca-ruas? E esse cara aqui é um tranca-ruas que está me ajudando? Pois bem, nenhum espírito, primeiramente, que trabalha com algum, ele desvia da lei divina. Primeiro ponto, nós estamos realmente falando de espíritos levianos que não são os tranca-ruas. Agora, por que ele tem esse nome? Primeiramente que essa linhagem de espírito são ex-magos do passado que têm uma grande sabedoria na manipulação da anti-magia ou anti-goécia, que é magia, é um outro nome bonito que magia leva. Quando nós falamos do trabalho deles, primeiramente, o que é o nome? Trancar, não é paralisar? Estou trancando você não anda mais. O que está errado na tua vida? Você foi lá pedir orientação, primeiramente que não vem falando palavrão, vai se ferrar, vai para aquilo outro, filho de não sei quem. Há uma postura desses espíritos, porque eles já estão comprometidos no nível que nós chamamos de Exu coroado. O que é coroa? Ele está no nível do orixá. Ele serve a irradiação de um orixá. Ele não se vende. Fala, o senhor quer uma garrafa de pinga? Ele fala, não preciso disso. Você quer um charuto? Não preciso disso. Ele vai usar de uma outra forma. Eu passei aqui a fumaça do charuto, que é um guardião da casa que me ensinou a levantar a contraparte do elemento ar, erva e fogo, que está no charuto, e fazer uma limpeza. Todo o trabalho aqui a gente faz isso antes, para quê? Para tirar alguma carga que você pegou na rua. Hoje o dia está nublado, chuva, todo mundo fica tenso, trânsito, a internet não estava funcionando, uma série de coisas, além dos problemas corriqueiros que nós temos no nosso dia. Então é feita uma limpeza em todos, mas não que o Exu precise, eu preciso fumar. Ele não fuma, ele pita, ele puxa na boca do médium e solta logo em seguida. E eu fumei inverso. As pessoas perguntam, você não queima a boca? Eu posso garantir que não. Né? A gente põe a brasa e assopra, e aquele elemento não entra na minha boca. Mas o meu sopro se mistura ao fogo, à erva e ao próprio ar, e ali ele cria um campo de limpeza que é feito naturalmente aqui na sala e nas pessoas que aqui estão. Então, quando falamos de um tranca-ruas, trancar, paralisar. O que está errado na tua vida? Vamos parar isso daqui. Dentro da lei. Dentro do merecimento. Tá? Ruas. Interprete isso como caminhos. O que está trancando o seu caminhar? Toca ainda um pouquinho mais. O que está impedindo a tua evolução? Tua vida não vai para frente por quê? Você pisou na bola ou estão pisando na bola com você? O Espírito ele faz uma averiguação disso
para poder estar ajudando a pessoa, né? E por que das almas? Segundo a terminologia espírita, alma é o espírito encarnado. Espírito é a alma liberta do corpo. Nós estamos encarnados. Nós estamos encarnados. Então é um guardião que vem na falange de Ogum reordenar não somente a nossa vida, mas o meio em que nós vivemos. Então você está sofrendo uma perseguição. Você vai ter uma ação desse espírito para poder lhe auxiliar, para poder fazer com que a sua vida se reequilibre. Sempre lembrando que você esteja dentro da lei e da justiça. Se for uma aplicação do karma, ele vai te falar, eu não posso te ajudar aqui. Mas você tem que aprender a ter força para passar e eu vou te ajudar a ter essa força. Então, a conversa é diferente com ele, né? Agora, quando falamos do papel de tranca-ruas fora desse contexto de terreiro, nós encontramos a ação desse espírito nos caminhos que envolvem nossa cidade. O que acontece numa rua de uma cidade, por exemplo? Nós já mencionamos aqui. Você encontra gente que ama, gente que odeia, gente que não sabe aonde está, gente que quer se matar, gente. Naturalmente você tem uma miscelânea de energias que vão formando o quê? Vão formando os bolsões de energia parasitária tão densos que eles lembram uma bolha, um hematoma. Sabe quando ele fica com sangue pisado? Imagina que um balão que está murchando. Vê um balão aí, desses que vocês veem aí estourando bomba, e ele está murchando. Ele vem descendo e se prende às paredes de uma casa, de um prédio, de uma localidade, como uma rua, como essa aqui, por exemplo. E isso se torna, em potencial, um disparador para doenças psíquicas. É a doença que você vai no médico e não acha. O que acontece com isso? Ele vai potencializando. Então, suponhamos que ele, dentro da ação de movimento, ele esteja em frente a uma casa que não se cultiva oração, que não tem um amor fraternal dentro dessa casa. Tem gente que tem preguiça de falar com Deus, né? Marca os compromissos com os espíritos e não faz, né? Sequer tem uma prece de agradecimento. Gente, eu estou sempre falando isso. Levanta de manhã no limite do horário. Não se disciplina a falar, vou levantar 5 minutos mais cedo para agradecer a Deus. Não. Levanta, já vai correr, colocar roupa, ou tomar banho, ou tomar café, ou nem toma café, sai correndo de casa. E isso vai refletir no teu dia, vai refletir na tua vida. Às vezes as coisas não estão andando como deveriam na tua vida, sempre surge um probleminha. Não são porque as pessoas são difíceis, mas são porque você não está sabendo equilibrar e coordenar e administrar a tua vida. Deus fica esquecido. É o cara que vai entrar e falar, minha vida não está andando. Pode ajudar? Pode. Um banhinho? Você acha que o banho vai resolver a sua vida? Vai atrás disso, que você está extremamente enganado. Então o que acontece? Nós estamos expostos, porque a nossa casa não tem uma proteção. No livro Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, é um livro que ele fala de um dia de carnaval, os 4 dias de carnaval. E ele conta o que acontece. Gente, o livro é louco. Alguém já leu? Nas Fronteiras da Loucura? Não? Está aí o toque para vocês. É fantástico o que ele fala que acontece no dia de carnaval, na trama das trevas. E quando ele chega, ele vê numa rua algumas casas que tem como um véu sobre elas e outras não. Tem manchas escuras nas paredes e um entrar e sair de espírito ali. Ó. Entra e sai. E ele fala, por que umas casas estão assim e outras não? E o amigo espiritual que está com ele fala assim, porque nessa casa aqui cultiva-se o hábito da oração. Não fala que é kardecista, que é católico ou umbandista. É o hábito da oração. Orar é falar com Deus. Essas daqui, não. Então veja o que acontece aí na tua casa, você que não reza. Você que não tem o hábito de pelo menos falar, Deus, muito obrigado por esse dia. E aí quando vem a bomba na tua vida, você vai aprender a lembrar disso todos os dias. Quando nós falamos desses bolsões de energia coagulantes, né, ou coagulados, nas casas em que as pessoas tendem a ter uma ação emocional mais enfraquecida, você vê potencializando essa força
através dessas formas parasitárias que vão crescendo em torno da parede, envolvendo todo aquele ambiente. Tenta imaginar uma bolsa de sangue pisado, bem escuro, em cima de toda a sua casa, em cima da sua cama, onde você deita, no banheiro, onde você vai tomar banho, em cima da cama, em cima da mesa da sala, em toda a sua residência. E o pior, aquilo vai envolvendo o teu duplo etéreo, que é a central de energia do organismo. Você comeu, você não está com fome, daquele vazio no estômago, estou meio fraco, começa a suar, a pressão vai caindo, né? Por quê? Porque o teu organismo está perdendo a força para manter toda essa máquina em pé. Hora do almoço. Vou lá, sento, como salada, arroz, feijão, um monte de coisa. E daqui um pouquinho, ou seja, 30 minutos depois, o teu estômago dá um impulso para o cérebro. Chegou comida aqui. O cérebro fala, acaba a fome. Por isso que os nutricionistas falam, come devagar. Confúcio dizia que você passa um dia com um grão de noz, se você realmente saber comer. Então, quando você fala desse ponto de alimentação, o duplo etéreo registrou o quê? Estou tirando energia dessa comida aqui, da maçã, do arroz, por isso tem que comer coisa saudável. E ele joga isso para onde? Para o teu sangue. Foi para o teu organismo, você sente aquela força voltar. Quando você está com o seu organismo afetado por esses bolsões de energia, naturalmente você fica suscetível a doenças do campo psicológico, energético, síndrome do pânico, do medo, depressões nascem desse tipo de concentração energética. Você tem espíritos que têm toda a sensação de um corpo que está doente e na realidade você não está com um corpo doente, é a energia do teu duplo etéreo que está condensada, e isso vai crescendo a um ponto que se você não tratar, ela condensa de uma tal maneira que ela pega os canais de energia que são os chakras e leva isso para um órgão interno. Então aí você tem uma azia, você tem um câncer, você tem uma inflamação, você fica hospitalizado e fala, nossa, mas eu não sei o que é que eu tenho. Os médicos vão tratar isso com mais deficiência. Por quê? Porque ela está pautada dentro de uma energia espiritual ou etérea, para nós gravarmos com mais facilidade. Onde é que entra tranca-ruas nessa história? Quando nós passamos um dia, quem veio de carro aqui para o centro e pegou a radial? Estava boa? Estava indo para o centro? Já veio do centro? Como é que estava a vinda do centro para cá? Estava, como diz os mineiros, a radial estava satisfeita, né? Cheia. Pelo amor de Deus, não tira a paciência você ficar no trânsito assim. Metrozão de São Paulo. Todo mundo educado no metrô. Por favor, pode entrar que eu vou na porta. Ah, você esbarrou em mim, não tem problema. Imagina. Pisou no meu sapato, é novo. Ah, isso é só material. Né? Bom dia a todos, de manhã. É assim que é o metrô. Né? Ao contrário. Abre a porta, o cara voa. Ele é colado na outra porta, assim. Competição por lugar. Olha só, a gente briga por causa de uma cadeira. A gente briga por causa de uma cadeira. Né? Imagina ali dentro como é que não fica energia o trem indo e voltando todo dia. Vai de manhã, ele circula, às vezes das 4, às vezes das 5 horas da manhã, às vezes até meia-noite ou 1h. Não sei se a estação fecha 2, mas enfim, ele vai noite adentro. Imagina a energia como é que não fica dentro de um vagão e isso vai poluindo, porque a mente saiu dali, né? Ela vai alimentando aquela energia. Imagina energeticamente, eu falei da psicografia, né? O cara vem do hospital para cá e começa a chorar quando entra aqui. André Luiz fala de uma massa cinzenta, que você vê vultos correndo no meio dela. É como aquela serração hiper mega blaster, forte, que você não consegue enxergar. Alguém aqui já foi para a China? Já viu foto da China? A China você não vê mais o sol. Você vê um tempo nublado, que é poluição, cara. Por isso você vê os neguinhos andando com máscara lá e fala, é para não pegar vírus. Para não pegar vírus que é criado por essa própria poluição que existe natural no local. Imagina isso, o espírito está em tratamento vendo.
Ele chega, o emocional dele vai na altura. Ele não consegue falar assim, minha filha, meu filho, eu estou bem. Olha, estive lúcido por tanto tempo no umbral, hoje estou no hospital X. Ele vai, o mentor fala por ele. Fala, ó, diz assim, aí vem uma linha só, o cara reclama. Meu pai não escreveria uma linha só para mim. Né? Mas é isso que a gente encontra. E olha só, quando nós falamos dessa energia que agora está aqui na rua, nós temos que limpar esse lixo energético à noite. Numa palestra de Exu, nós já falamos dos Exus que fazem a limpeza dos bairros. Nós estamos falando de tranca-ruas. De um papel totalmente diferente daquele que nós conhecemos. Aqui na porta nós temos um sentinela que está aqui, desse meu lado aqui, dando sustentação para essa vibração. E foi uma palestra dele, aqui dentro, que nos ensinou como é que é esse trabalho. Aqui ele fica naquele ponto que vocês viram firmado com a turma ali na Alegra, ali na entrada. E é o que? Você veio da rua, ele barra tudo o que é parasitário. Quando nós saímos, nós benzemos essa porta aqui embaixo. Vocês viram que há um alguidar na escada quando você subiu, e há uma turmalina em cima da tua cabeça quando você entra. Quem não viu, quando descer, olha em cima da porta. Tem uma turmalina que já derrubou uns 4 ali, que caiu. Ela falou, nossa, que energia mais pesada, né? Pois é, brincadeira, não caiu dali não. Ela tem uma função específica para absorver essa pedra. E ela é cruzada, como essa que está aqui na escada, pelo seu tranca-ruas. Então ele inibe essa entrada de energia na casa para que se tenha uma reunião harmoniosa como essa daqui. O pessoal está com a cabeça aqui dentro do trabalho. Quando nós falamos das ruas, geralmente entre 22 e 24 horas, mais de 80% da cidade está dormindo. Por causa do seu cansaço, seus compromissos do outro dia, e cai a vibração mental. O que seria a vibração mental? É o disparador, é o alimentador de toda essa carga que a gente vê aqui em volta, pairando num bairro ou numa cidade, ou na rua, por exemplo. Então, o que é feito? Estes espíritos que têm o papel de trancar, paralisar tudo que está em desequilíbrio nos caminhos, atuam no ponto energético, na radiação da Umbanda, lançando pequenas teias, que são ligações eletromagnéticas, e nós nos baseamos nessa informação na teoria das cordas. Há um documentário no History Channel que eles falam assim, que há pequenas cordas magnéticas ligando os mundos. E é por esses caminhos que que as naves espaciais, né? Como é que chama lá, Eduardo? Ônibus o que mesmo? Ônibus espacial? Da NASA, como é que é? Ônibus, não importa. Aquelas naves que vão voar lá para a Lua, eles têm uma inclinação que eles passam, que permitem que eles saiam da órbita terrestre e entrem na órbita do espaço, e a sustentação é por essas cordas. Então veio aí o estudo da teoria das cordas em cima disso. Tem vídeo aí no YouTube, facinho, facinho demais de você achar, e é coisa de 1 hora. É muito legal, porque é o que está aqui agora. É o que está dando sustentação para a gente aqui. É uma coisa louca isso. Quando nós falamos desse tipo de energia, é o que ele, dentro da sabedoria da magia, ele cria através de elementos minerais. Qual o elemento mineral que ele desperta a contraparte, ou essa energia, para criar essas telas elétricas? É o que nós conhecemos de um minério. Desculpa, nós conhecemos de um minério chamado hematita, que é uma pedra de Ogum e de Exu também. Ela é pesada. Você pega na mão, ela fica bem pesada. Vocês veem que as guias dos trabalhadores aqui são de hematita. O pessoal está usando aqui, ó, hematita, né? Então, o que acontece? A partir da contraparte desse minério, eles levantam essas telas. São grupos de espíritos que trabalham na limpeza energética de rua, bairro e cidade. Então, automaticamente, da meia-noite às 6 da manhã, eles atuam no reequilíbrio energético. De manhã não está outro clima na cidade? Você acorda cedo e parece estar calmo, não é? Um domingão de manhã,
Você levanta e fala, nossa, que paz, todo mundo dorme até mais tarde. As mentes não estão alimentando. E eles terminaram a limpeza da noite, que vai geralmente até 6 horas da manhã, onde todos os pontos de força da cidade, as guardas se alteram. No cemitério Porteira da manhã ele tem uma lança na mão e ele se mostra como centurião romano. À noite ele tem a capa e uma espada, porque é a hora dos ataques. É um espírito, entre aspas, mais especializado para esse trato. E não deixou de ser um porteira. Então, quando nós falamos de tranca-ruas, eles fazem o quê? No perímetro de uma rua, eles vão buscando, eles vão aglomerando estas energias e eles vão passando essa tela vibratória que vai descarregando o ambiente externo. E por que o interno não? Porque ele está dentro do seu livre-arbítrio. Você não quer fazer nada para mudar a tua vida? Sabe, como é que é o seu nome? Valquíria. Chega para mim e fala, Gera, eu estou com sede. Você pode me dar água? Eu falo, pois não, Valquíria. Está aqui. Ah, traz aqui para mim. Eu falo, está aqui, Valquíria, ó. Levanta e pega aqui, eu vou ter que dar uma volta para levar até você. Põe na minha boca. Dá água na boca. Aí é pedir demais também. Não é verdade? Eu dei a água. Está aqui, vem buscar. A mesma coisa é o livre-arbítrio. Deus nos dá a oportunidade de podermos mudar. Só que você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer, a coisa não funciona. Então, a parte exterior, ela vai sendo limpa e esses bolsões de energia coagulada vão sendo recolhidos e vão sendo levados para ponto do espaço específicos. E você tem, no livro A Segunda Morte, de Ranieri, um comentário que ele fala do lixo do espaço. Alguém leu esse livro aí? Segunda Morte? Jesus Cristo. Alguém leu o jornal hoje, gente? Alguém viu televisão hoje? Mentira, cara. Vocês são mentirosos, bicho. Né? Então, olha, alguém mexeu no Facebook aí hoje? Viu? Olha só. Mas, enfim, quando nós falamos desses locais do espaço, nós temos a primeira camada que vem depois da atmosfera, que é conhecida como... Vocês não lembram também? Estratosfera. Aonde nesse local é aglomerado todo esse lixo energético e automaticamente por uma classe de Exus, que são conhecidos como pinga-fogo, eles irradiam energia ígnea, ou o fogo purificador, que é a base do sol, do vento solar, logo nas primeiras horas do dia. Quando o sol está levantando, é a hora que eles buscam essa energia do vento solar, e na estratosfera, onde o raio é mais quente do que aqui na atmosfera, o raio chega aqui com 7 minutos de atraso. O sol tem 149 milhões de quilômetros distante da Terra, para chegar com uma temperatura de 40, 30 graus aqui, que chega com 7 minutos de atraso. É a temperatura que permite haver vida na Terra. Olha como Deus não faz nada de errado. Se você for para a estratosfera, lá é mais quente. Por incrível que possa parecer. Ah, mas o avião, quando vai, a temperatura fica 50 graus abaixo de zero. Porque a movimentação dos átomos, ele está correndo sobre uma massa de ar. Então os átomos se juntam mais, ele fica mais frio. Esse é o segredo. Parado, o bicho pega fogo. E é ali que essas energias mentais são queimadas. Quando nós falamos das guardas das ruas que temos durante um dia, nós temos a ação de tranca-ruas para tomar conta aqui, ó. Dessa rua, por exemplo, tem um tranca-rua que toma conta aqui. O que isso é feito? Meu amigo, como é que eu posso fazer para ter essa proteção na minha casa? Não é só chamar para o tranca-ruas. Comece a mudar os seus hábitos. Lembre-se e reserve mais minutos da sua vida para Deus. Não é só ficar indo em centro, não é só ficar colocando mensagem bonitinha no Face, ou curtindo tudo que vê, e se esquecer que Deus precisa ouvir a tua voz. Não é o Facebook, não é o e-mail, não é o site Bloster, é a sua voz. Como o Pai Antônio diz, é a boca do coração. Agradeça, não é o Pai Nosso e a Ave Maria que é decorado, né? É aquela frase que você fala para um grande amigo. Pô, muito obrigado.
Eu estou vivo, é mais um dia e eu vou dar o meu melhor. É uma oração. Muito obrigado pelo meu trabalho. Ao contrário, eu levanto reclamando do trabalho. Ao contrário, eu reclamo da comida da minha casa. Ao contrário, eu reclamo do relacionamento que eu tenho. Ao contrário, eu reclamo do dinheiro que nunca vem. Eu nunca agradeço. Como é que você vai ter alguma coisa se você não aprendeu a agradecer? Meu Deus, obrigado pelo meu marido. Nós temos problemas, mas eu sou o problema também. Eu não sou santa, eu não sou santo. Será que eu não tenho que chegar e falar, meu, o que eu preciso mudar na minha vida? Será que não está na hora de eu rever as minhas palavras, as minhas atitudes, para realmente viver em paz com meu filho, com os meus amigos, com a minha família, pai, mãe, enfim, não importa. Será que eu não devo louvar o meu trabalho? Né? Veja a crise que nós temos. Veja a crise que o Brasil está enfrentando. Você tem trabalho, meu amigo. Agradeça. Agradeça. Hoje eu vi uma cena. Eu fui gravar um programa de manhã às 11 horas na Rádio Toque de Aruanda. Eu estava voltando com o Aguinaldo e a gente viu, eu vi, né? Ele estava dirigindo, acho que nem prestou atenção. Vinha um rapaz atravessando a rua, todo rasgado, a calça aqui assim, sabe, sujo. Você vê a pele que está já com aquela mancha escura de sujeira. E estava chovendo hoje, gente. E estava chovendo, está um pouco fria a noite por causa da umidade. Como é que esse cara vai dormir? Você tem cama na tua casa. Sabe, será que esse cara tem alguém para dar um abraço nele? Será que esse cara tem alguém para falar, e aí, está precisando de alguma coisa? Como é que foi seu dia? Como é que você está? Como é que você não está? E a gente elege valores para poder ficar com as pessoas. A gente elege condições para achar que isso é felicidade. Então tem que ter uma mudança na nossa vida. Não adianta querer que o tranca-ruas entre na tua casa, ou seja lá quem for, o preto velho, o caboclo, se você está com as portas fechadas para Deus entrar na tua casa. Deus não tem religião, não. Você tem problema? Não há quem não tenha aqui dentro desse centro. Não há quem não tenha aqui nessa rua. Mas será que você não está boicotando a si próprio aí? Então mude suas atitudes. Leia um bom livro, faça uma oração, ponha boa música. Não é a música que matou 30, cachorro abalando os popozão, ou letra que você nem sabe o que o cara está falando. Eu me recordo que uma vez a primeira vez que eu viajei de avião foi uma coisa horrível na minha vida, quase que eu morri dentro do avião, né? Tanto medo que eu estava. No meio da viagem, um amigo que foi conosco, ele estava ouvindo uma música, né? Ele falou, ouve essa música aqui. A música era de uma banda americana, eu tive a oportunidade de estudar inglês, que morreu num acidente de avião. E ele escutando, aquela coisa, né? Outra vez na Yamaha que eu trabalhei, tinha um cara que chamava Roberto, né? Brigou com a namorada, e naquela época tinha fita cassete ainda, né? E ele gravou uma fita cromo que a Yamaha fazia, parecia um CD hoje. E gravou um monte de música romântica para a menina, né? E ele falou, o que você acha dessa fita aqui, né? Primeira música o cara pedia perdão que ele nunca mais ia trair a mulher na vida. E ele queria dar esse tipo de música para a pessoa ouvir. Você não sabe a letra, mas a vibração ela vem. Você não sabe o que está sendo cantado, mas a vibração de quem canta envolve a tua casa. Comece a pensar um pouquinho nisso. Abra as portas para Deus entrar. Isso, Deus volta a falar, não tem religião. É o nosso Pai. Leve o nome que você quiser. Olorum, Olodumare, Zambi, Nizambi, Odudua, El Shaddai, e por aí afora vai. Não tem problema. Cultive um pouco de paz na sua vida. Faça a sua parte para ter essa paz. Não eleja condições para você poder ser feliz. Seja feliz. E aí você chama tranca-ruas. Como chamamos tranca-ruas? Como chamamos um amigo. Não tem que dar 3 pulinhos para frente, virar as mãos e falar, Senhor, poderoso, máximo, guardião, isso daí, sentinela. Ele fala, não, vou embora, não vou precisar dessa casa aqui não. Chame como você chama um amigo. Respeito não está em palavra, está em atitude. Peça que ele proteja a sua casa durante o dia. Você sai para trabalhar, cara. Sua casa fica sozinha. Ontem eu fui na casa de uma pessoa e tinha pegado fogo no chuveiro da casa dela. Imagina se não tem ninguém ali durante o período que estava acontecendo isso. E pega fogo na casa da pessoa inteira. Você chega à noite do trabalho, chega 8, 7 horas da noite, está a tua casa incendiada. Você ficou o dia inteiro fora. Veja como é que acontecem as coisas na vida da gente e a gente não sabe. Você deixou o seu carro em algum lugar, ou mesmo a segurança. Tem gente que faz faculdade, anda na rua à noite,
chega do trabalho, mulher, homem, mais tarde, o local. Peça ao sair de manhã a guarda de tranca-ruas que está na frente. Que vela que eu acendo? Nenhuma, dá a luz da sua oração. Peça a ele que dê segurança para o teu lar, para a tua família, que dê segurança para o trabalho que você vai realizar durante o dia, que tanto na sua ida, na sua volta, você possa voltar em paz. Esses espíritos se comunicam. E é interessante que, numa das fases da minha juventude, eu chegava bem tarde da faculdade, bem tarde mesmo, que eu vinha a pé. E numa das vezes, eu pegava a Maria Carlota, que é aqui perto, eu morei ali durante alguns anos. E eu morava sozinho, e eu chegava 1h30 da manhã, às vezes 15 para 1, né? Tinha uma pernada boa. E sempre quem nos acompanhava era o seu tranca-ruas, que é o que está aqui nesse portão hoje, que está aqui comigo. E uma vez, eu cortava caminho pela rua Exi, que é uma rua que tem ali uma travessa. E aí ele falou uma noite assim, falou, não vai por aqui não. Vai aqui e entra direto na Maria Carlota lá embaixo. Falei, mas vai ser mais, vou ter que dar uma volta maior. Ganhava 5 minutinhos, para quem está com sono faz a diferença. Engraçado, quando a gente estava indo, na metade do caminho, eu vi uma viatura passar assim, cruzou, passou, desceu, cruzou a Maria Carlota lá em cima, daqui a pouco veio outra e foi, e nós escutamos um fuzuê. Eu falei, nossa, está acontecendo alguma coisa aí. Ele falou, sabe a rua que você ia pegar? Eu falei, sei, tinha ladrão lá e estão assaltando casa. Você fala, cara, como é que ele soube disso? O guardião da rua comunica. Não deixa vir por aqui. Está acontecendo esse tipo de coisa. São coisas pequenas que muita gente deixa de acreditar. Mas eu pergunto, quem faz acontecer essa energia? Quando nós falamos de tranca-ruas, nós falamos de um guardião que luta pela nossa segurança e não de um espírito que vai buscar ipadê, farofa com pinga e encruzilhada. Já comeu farofa com pinga? Pelo amor de Jesus, você dá isso para Exu comer? Não é Exu que vai pegar dedo de moça para comer encruzilhada. Experimenta pôr uma na boca e morder. De moça não tem nada. Dedo do inferno, aquele tão quente que é. Pois é. E nós ainda acreditamos e barganhamos com esse espírito. Nós ainda temos que ouvir chamar esses espíritos de espíritos inferiores, levianos, sujos. E nós não conhecemos o papel importante que esses espíritos desenvolvem em nossas vidas, em nossa comunidade, dentro da Umbanda, sem pedir nada. A não ser respeito, que é mais difícil. A forma de evocar tranca-ruas pode ser feita dentro de casa, pedindo mesmo o que eu falei, protege o meu lar, minha família, por favor, protege o meu caminho de ida e volta para o meu trabalho, protege a minha vida para que tudo esteja bem. Veja como começa a mudar. Você chega à noite, você sente que tem alguém de longe te acompanhando ou parado no portão da tua casa. É uma sensação de um monte de gente, que eu já dei essa palestra já, que falavam, eu cheguei, eu senti que tinha alguém ali no portão. Mas não senti medo, ao contrário, eu senti segurança. E pessoas que têm uma sensibilidade maior, mulheres principalmente, uma me escreveu essa semana falando que virou a rua, ela viu o tema da palestra, lá de Minas Gerais, e ela falou, Gero, uma vez eu virei a rua da minha casa, eu olhei e vi um homem em pé no meu portão, todo de preto, mas não vi capa. Aí eu olhei assim na rua, quando eu voltei eu não vi mais. Mas é interessante que na hora que eu passei pelo portão, parecia que ele estava me olhando. Nós falamos de tranca-ruas. Então, aqui nós pretendemos, com essa explanação que poderia ser bem maior, poderíamos levar mais tempo para isso, mas o horário nos chama a responsabilidade, deixar bem claro o papel que esses espíritos desenvolvem na Umbanda. Não é um papel de brincadeira, de ofensa ou de enganação. É um papel de um espírito que, antes de mais nada, teve coragem de abdicar por qualquer outro posto e irradiar, se preparar para trabalhar, como dissemos, nas trevas da ignorância que nós criamos na nossa vida. Então fica aqui a sugestão de orientação dessa noite para vocês, e nós iremos fazer uma prece final para que Tranca-Ruas possa nos orientar e nos guiar em nossas vidas.
Eu peço a todos na assistência que deem as mãos nesse instante, por favor. Amado Pai Olorum, nesse instante nós elevamos o pensamento a vós e vos pedimos, meu Senhor, que o teu olhar verta sobre cada um de nós na casa da esperança, pedindo licença para evocarmos o guardião tranca-ruas, que venha com a sua luz iluminar as nossas consciências e despertar a nossa essência divina, destrancando a ignorância que ainda nos afasta da nossa felicidade. Amado tranca-ruas, nosso amigo, nosso protetor, nosso sentinela silencioso, que tantas vezes é esquecido por aqueles que adentram a nossa casa, que por tantas vezes é julgado de maneira covarde, nós te pedimos a tua bênção nessa noite, para que sejam destrancados a nossa incapacidade de amar. Que nesse instante se destranque a nossa ignorância de raciocínio em nossa vida. Que sejam destrancados todas as impossibilidades que criamos no nosso campo da evolução. Que nesse instante sejam destrancados todo o ódio, toda a praga que rogamos em nossas vidas e a nossa incapacidade de sermos felizes quando afastamos ao invés de puxarmos para nós essa irradiação de renovação. Nós te pedimos, amado tranca-ruas, que destranque as doenças da alma que ainda criamos dentro de nós e que permita que nós possamos ter um direcionamento em nossa vida, mas um direcionamento ordenado. Nós te pedimos, meu Senhor, a tua misericórdia, para que possamos realmente, não somente nos livrarmos das demandas materiais, mas das demandas que criamos dentro de nós mesmos, sabotando as nossas vidas. Amado tranca-ruas, envolva o nosso planeta, livrando-o de todos os males que estão espalhados pelos continentes. Nesse momento tão importante de transições, de decepções e de renovações do espírito que vivemos. Auxilia-nos, amado tranca-ruas, a realmente cultivarmos as coisas simples dentro de nós, simplicidade que vemos em vossos atos. A cultivarmos o silêncio, para que a palavra não seja a faca que corta e fere o nosso semelhante. Porque nós aprendemos com teu silêncio. Nós vos pedimos que ande à frente de nossos passos, que livre as nossas casas, nossas ruas, nossos bairros, do mal e dos males que possam se sobrepor sobre os mesmos. Que auxilie o ser humano na sua evolução, reintegrando-o na sua via de caminhada evolutiva. Nós te pedimos, amado tranca-ruas, envolve a cada um de nós na vossa força e no vosso poder, na sua coragem de realização, porque muitas vezes somos covardes nas nossas vidas, muitas vezes evitamos de realizar e preferimos fugir, ao invés de encararmos de frente os nossos problemas. Amado tranca-ruas, receba a nossa gratidão e a nossa honra por podermos falar de vós nesta noite. Seja sempre o exemplo que cada um de nós deva seguir e nos dê oportunidade de também, como soldados, termos a outorga de devidamente preparados caminharmos ao vosso lado.
Em nome de Deus, em nome de Jesus, de Mãe Maria Santíssima, de todos os espíritos presentes, de nosso Pai Ogum e de Senhor Tranca-Ruas, que temos orgulho de termos dentro da Casa Céu Esperança, e de todos os amigos Tranca-Ruas que conhecemos ao longo da nossa jornada de criação, nós pedimos respeitosamente, curvados diante de vós, que nos dê a vossa bênção, o vosso amparo e a vossa proteção, encerrando assim as nossas atividades desta noite. Graças a Deus. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe vocês.